Então, essa frente fria que a gente está vendo aqui é o resultado do encontro de uma massa de ar que se deslocou do polo até aqui. Olha só! Tudo porque a pressão do ar mais frio é maior que a do ar quente. É, mas além da temperatura, tem outra coisa que também faz variar a pressão: a altitude. Pensa num avião, por exemplo. Ele sobe e vai atravessando muitas zonas com pressões diferentes, porque quanto maior a altitude, menor o peso do ar. Quer dizer, nas zonas mais altas, o ar é mais rarefeito e a pressão é menor. É por isso que os aviões que sobem até 10.000 metros de altitude têm as cabines pressurizadas, ou seja, são equipados para que os passageiros não sintam a variação de pressão da altitude. Além do que, o ar a 10.000 metros é tão rarefeito que é impossível respirar. Altitude, temperatura, tudo isso influi na pressão do ar. E a diferença de pressão, como você já viu, é importante para explicar por que as massas de ar se movimentam. Agora, para constatar a movimentação do ar, você não precisa esperar uma frente fria. Basta observar o vento. O vento é o ar em movimento. Bem, já deu para você perceber como se formam os ventos, não deu? A atmosfera é aquecida em sua parte inferior. Isso provoca movimentos do ar para cima e para baixo. É isso que dá origem aos ventos. Esse desenho mostra as diferenças de pressão e como se formam os ventos. Os ventos se originam nas zonas de alta pressão e se dirigem para áreas de baixa pressão. Ventos de quadrante norte a sudoeste e umidade relativa do ar de 90%. A umidade relativa do ar está alta, 90%. Sabe o que isso quer dizer? Que o ar, na temperatura que ele está agora, tem uma alta quantidade de vapor d'água. Você deve se lembrar que a água entra na atmosfera através da evaporação. Dependendo da temperatura do ar, ele pode conter mais ou menos vapor d'água. É por isso que a gente fala em umidade relativa. Relativa à temperatura do ar. Dá só uma olhada aqui. Quando o ar encontra uma temperatura mais baixa, o vapor de água condensa, formando as nuvens. Quando as nuvens encontram uma temperatura ainda menor, as gotículas se aglutinam. Quer dizer, quanto mais baixa a temperatura do ar, menor a capacidade dele reter o vapor d'água. Aí o excesso de vapor d'água é expelido e chove. Chove, quer dizer, a água se precipita na forma de chuva. Se a temperatura do ar estiver mais baixa ainda quando houver a condensação, em vez de água, cai granizo ou neve. Agora eu estou entendendo melhor, porque quando entra uma frente fria, o tempo muda e chove. E por que é que você acha que está chovendo agora, por exemplo? Bem, deixa eu ver. A temperatura estava alta, o que fez evaporar mais água. Esse ar, cheio de vapor d'água, encontrou uma camada mais fria que veio do polo e condensou, formando as nuvens, carregadas de gotículas de água. E então, choveu. Choveu. E agora você pode continuar seu raciocínio e descobrir por que tem lugares em que chove mais do que em outros. Espera aí, deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. As zonas perto do Equador são muito chuvosas. Essas regiões têm temperaturas sempre altas e isso provoca elevada evaporação, quer dizer, vapor d'água no ar. Nas regiões litorâneas, temos a ação de correntes marítimas quentes e por isso chove mais. Já onde as correntes são frias ou no interior dos continentes, a evaporação é mais difícil e chove menos porque a umidade ficou retida junto ao litoral. Nas regiões polares, devido às temperaturas muito baixas, as nevadas são mais frequentes que as chuvas. No mapa que mostra a quantidade de chuvas que cada região da Terra recebe, a gente pode notar tudo isso. Pode notar também que do Equador para os trópicos, as chuvas diminuem. É no interior dos continentes, nas regiões próximas dos trópicos, que estão as áreas muito secas, os desertos. Nunca vi um lugar assim. O deserto é impressionante. É a área mais seca do planeta. Não chove quase nunca. Isso tem a ver com o movimento do ar e a diferença de pressão. As altas temperaturas da faixa equatorial forçam a subida do ar, o que produz a baixa pressão. Esse ar desce nas regiões próximas aos trópicos e forma núcleos de alta pressão, sem criar condições para que chova. A massa de ar funciona como uma esponja, absorvendo a umidade do continente, formando os desertos. Como você vê, o clima de cada região depende de vários fatores. Quanta
coisa, seu Macedo. Deixa eu ver se eu entendi. A posição de um lugar com relação ao Equador, quer dizer, a sua latitude, mais a sua altitude, as correntes marinhas que o afetam, estar no continente ou no litoral, sua vegetação, vão influir na sua temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade do ar, nuvens e quantidade de chuvas. É isso que origina os diferentes climas na Terra. E é clima quente, clima frio, e isso muda tudo. Muda até a paisagem. Ah, muda mesmo. Você já reparou que nós podemos deduzir o clima de uma região pela paisagem que ela apresenta? Sair da Amazônia direto para a Europa foi como chegar em outro planeta. Parece que tudo é diferente, principalmente o clima e a paisagem, o tipo de vegetação. A vegetação de um lugar com um clima quente como a Amazônia é densa, exuberante e cheia de espécies diferentes. Isso porque é uma região onde chove muito e que fica muito exposta ao sol. As temperaturas são elevadas e as chuvas ocorrem o ano todo. Já na Europa, o clima é frio e as estações do ano são bem definidas. A vegetação temperada acompanha o ritmo das estações, com grande contraste entre a primavera e verão e o outono e inverno. O clima influencia a vegetação e a vegetação influencia o clima. E como nós já vimos, as massas de ar também são muito importantes na definição do clima. Bem, tudo isso vale a pena ver de novo. Vamos revisar? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as massas de ar são grandes volumes de ar que apresentam características de temperatura ou umidade constantes. Viu que as massas de ar podem ser equatoriais, tropicais e polares. Aprendeu que as diferenças de temperatura e pressão influem no movimento dessas massas e que uma frente fria é o encontro de uma massa polar com uma massa tropical. Viu como se originam os ventos e como é possível prever o movimento das massas e as mudanças no tempo. E que a previsão do tempo pode ser feita através das fotos de um satélite, acompanhando o deslocamento das massas de ar. Aprendeu também porque as diferentes regiões da Terra recebem quantidades de chuva diferentes. Até a próxima teleaula.